Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Bom, e quem está conosco nesta manhã é a inspetora Ludmila. Ludmila Tavares, ela já respondendo, os nossos ouvintes que fizeram perguntas na semana passada, e a gente gentilmente acompanha a inspetora Ludmila para essas respostas. Ludmila, inspetora, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia aos nossos ouvintes, tudo bem? Tudo bem. Então, semana passada, o ouvinte Ciro falou que tem visto muitas motos com escapamento adulterado e de um tempo para cá ele tem observado também algumas motos sem retrovisor, sem os dois, sem um, ou da direita ou da esquerda, enfim. E ele pediu para você instruir um pouco mais, explicar sobre a necessidade desses itens que são obrigatórios, e se tem multas para eles e outros itens também que motociclistas precisam usar, mas que acabam retirando, Ludmila. Então, Patrícia, excelente pergunta do Ciro, porque infelizmente a gente vê muitos motociclistas fazendo utilização ou modificações nas suas motos com o intuito de personalizar, mas na verdade eles estão infringindo a legislação de trânsito, Só para a gente recapitular quais seriam esses itens obrigatórios. Então é obrigatório a gente ter o retrovisor em ambos os lados, porque eu não posso ter só o lado direito ou só o lado esquerdo, eu preciso de ter os dois retrovisores. Eu preciso também ter o farol dianteiro, lembrando que o farol dianteiro, ele tem que estar de acordo com a sua originalidade. Por que isso? Porque muitas vezes eles também tiram aquele farol que eles consideram fraco, vamos dizer, mas que não é, porque é o que a legislação permite, e colocam um de LED. E o de LED pode ofuscar a visão de quem está vindo em sentido contrário. Então, por isso que o de LED só é permitido para determinados veículos de acordo com uma resolução específica, e se não for original do veículo já é enquadrado também como uma infração, porque não é um item regulamentado para aquele veículo. Então, tem que ter os dois retrovisores, tem que ter o farol de acordo com essas especificações, tem que ter as lanternas, Patrícia, as lanternas tanto dianteira quanto a traseira. Também tem que ter iluminação na placa, lembrando que eventualmente motociclistas que coloquem qualquer adesivo na placa, isso é considerado crime, é adulteração, isso pode sim vir a sofrer penalidades, porque há 2 anos nosso Código de Trânsito, nosso Código Penal, foi alterado, ele aumentou a pena disso, então isso é considerado uma adulteração. E isso tem repercussões criminais. Então, colocar qualquer tipo de adesivo com o intuito de não ter sua placa identificada, ou até mesmo, Patrícia, você colocar um dispositivo, que infelizmente muitas pessoas fazem, para, vamos dizer, suspender a placa e a placa não ser verificada, seja pelo radar ou pelos agentes de trânsito, principalmente pelas pessoas que realizam aquelas manobras consideradas arriscadas, que nós damos o nome de grau, Isso também é considerado, além de uma infração, um item obrigatório inexistente, E tem repercussões também criminais. Também as setas, a gente tem que ter as setas em perfeito estado, tanto as iluminações dianteiras quanto as traseiras, o velocímetro e as buzinas. No dia a dia, o que a gente mais observa entre os motociclistas? Eles têm um hábito de diminuir o retrovisor, e isso também é uma infração do Código de Trânsito, porque o retrovisor tem que ter um tamanho mínimo. Então, os agentes de trânsito, eles têm o que nós chamamos de gabarito, que seria uma forma de identificar qual o mínimo de diâmetro tem aquele retrovisor, porque se for um retrovisor tão pequeno, Patrícia, ele vai perder totalmente a sua função, você não vai conseguir
enxergar o que está vindo atrás de você. Então perde a função e acaba atrapalhando a segurança viária. Então o que mais nós observamos são as questões dos retrovisores e, infelizmente, a questão da descarga, que a gente fala que é a descarga solta, né, descarga livre, porque muitos colocam dispositivos para aumentar o ruído ou para tirar o que faz a redução do ruído, que é o dispositivo de controle de ruído. Então, quando você faz essa modificação, você, além de estar infringindo o Código de Trânsito na esfera administrativa, ou seja, você vai ser multado por isso, você também pode responder por um crime. Por quê? Seu veículo, estando com um dispositivo sonoro fora dos padrões, isso é considerado um crime ambiental, poluição sonora. E você vai responder por esse tipo de crime. Então é importante essa conscientização dos motociclistas, porque não só a audição com relação a ele mesmo, mas com todos, né, que estão ali ao redor. A gente tem que pensar tanto em crianças quanto pessoas com dificuldades, autistas que têm problemas com a audição além do ruído normal. Então isso é importante a gente observar. E tem que lembrar também que pelo Código de Trânsito, em alguns lugares é proibido fazer barulho, como até buzinar perto de hospitais, perto de escolas, não é isso? Ótima observação. Quando a gente tem determinados locais que o controle sonoro é imprescindível, imagina um médico lá operando e ele ser surpreendido com aquele buzinaço, com aquele grau, né, dos motociclistas por conta dessa falta do dispositivo de controle de ruído, isso sim, além de uma infração, é um crime. Entendeu? Agora, Ludmila, uma pergunta curiosa agora, né? Por que eles fazem isso? Porque o som não chega nem perto de uma moto potente. Até uma moto potente que faz barulho, tem um barulho diferente, característico, e às vezes nem é tão alto, é o som que é diferente mesmo, né? Eles alegam o que para fazer essa alteração? Só fazer barulho mesmo? Mais ou menos isso. A grande questão é que eles, na sua maioria, são jovens que andam, né, em grupos e querem chamar a atenção. E uma forma de chamar a atenção é isso, tanto utilizando esses dispositivos de ruído, quanto fazendo essas manobras que são consideradas manobras arriscadas. Da mesma forma como o dispositivo de ruído, né, a poluição sonora é crime, essas manobras arriscadas, Patrícia, também é crime. Essas manobras arriscadas, como você colocar um outro em situação de perigo. E isso também é caracterizado um crime pelo Código de Trânsito Brasileiro, está no 308. Então a gente pede muito, e nossas campanhas enquanto PRF é justamente para educar no sentido de conscientizar que você, achando que está apenas se exibindo para amigos, no fundo você está cometendo crime e colocando outras pessoas em risco. E que a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas tenham consciência das suas atitudes, principalmente os motociclistas, que infelizmente em sua maioria são a grande parcela das pessoas que se envolvem em sinistros. Os sinistros com motociclistas são graves. Isso, gravíssimos, e acabam sendo irreversíveis. A gente tem muitos casos de paraplegia, tetraplegia por conta de manobras arriscadas. Então a gente precisa conscientizar essa população jovem que muitas vezes não sabem as consequências e os perigos dos seus atos. Agora, tem uma pergunta aqui do Murilo. Ele até fala que não é só moto não, tem carro esportivo de luxo também com escapamento adulterado para fazer mais barulho. Mas ele está perguntando o seguinte: como é que ficam aquelas motos que são mais antigas, que já até saíram de linha e que não tem mais os escapamentos originais à venda para fazer uma troca? Sim. Então, como ele diz que não tem como trocar o que já faz barulho, né? Porque naturalmente vai fazendo, desgasta, fura às vezes, né? Então você precisa fazer a troca, a própria manutenção. Ótimo. Né? Então, quando é original a peça, não tem problema. O problema é que aí o escapamento dele, se ele não tem uma peça porque a concessionária não faz mais, ele vai precisar se adequar à nova padronagem. Porque se o escapamento não está mais de acordo com a regulamentação, que seria o dispositivo de controle de ruído,
ele pode se enquadrar num item que está faltando, o veículo dele está com falta de manutenção, entendeu? Não é mais um item que está faltando, mas aquele item, que é o dispositivo de controle de ruído, não está de acordo com as normas. Então, ele não está manutenido. Então, ele está cometendo aí uma falta, no sentido de uma falta grave, porque precisa estar com o seu veículo manutenido. A concessionária é obrigada, se não tiver aquele escapamento de acordo com o modelo e marca, ela vai ter que providenciar um outro. Uhum. Olha, é um dispositivo padrão básico, mas eu já vi muitos motociclistas sem capacete, Ludmila. Ou então com aquele capacetinho que pega só metade da cabeça. O que pode e o que não pode? Então, o capacete ele é considerado um equipamento de proteção individual, ele é um EPI, então ele é de uso obrigatório. Hoje, a gente pode dizer que temos grande parte da população, pelo menos aqui no nosso estado, que já aderiram, né, ao uso do capacete. Mas a gente tem uma resistência ainda pelos motociclistas do uso, por exemplo, de capacetes adequados, como você falou. Usa só aquele capacete que a gente fala coquinho, que é só metade, isso não é adequado. O capacete ele tem que proteger toda a cabeça, e além do capacete ter que proteger toda a cabeça, o motociclista precisa usar a viseira. Por quê? Muitas vezes você pode ter alguma pedra, algum objeto perfurante que venha nas suas vistas, e isso faz com que você perca o controle e ocorra ali então um sinistro, né? Uhum. Então o capacete ele tem que estar com a viseira. É muito comum a gente ver nos grandes centros os motociclistas sem a viseira, com a viseira levantada. Isso também é uma infração de trânsito. Então é importante usar o capacete e o capacete com a viseira. Uhum. A viseira não tampa só os olhos, tampa a boca também, né? Porque às vezes entra tudo por aquele buraco do capacete, né? Justamente. Agora, você me fez lembrar uma coisa, porque às vezes a gente vê aqueles clubes de motociclistas com aquelas motos bem diferentes, bem típicas deles, né? E alguns... tipo a Harley. Isso. E é bonito, é interessante de ver, mas eu já reparei que alguns usam um capacete, meio, né? Quase meio capacete, usam a viseira e um lenço na boca para tampar a boca. Isso pode? Para proteger a boca, né? Isso pode? Então, não é adequado. Uhum. Tem capacetes que são um pouco mais abertos que o habitual, que não são todos aqueles fechados, mas eles vêm com a viseira, uma proteção de face diferenciada. Aí você precisa usar, entendeu? Mas esse que a gente fala que é o meio coco, ele não é adequado. Por quê? Porque ele não vai te proteger de forma 100%. Entendeu? Entendi. Então, a gente tem que ter cuidado quando for adquirir um capacete também, que muitas vezes os capacetes, eles têm mais estética do que propriamente verificação pelo Inmetro, por exemplo. Então, quando você for adquirir um capacete, certifique-se que tem aquele logo, aquele selo do Inmetro, porque, de acordo com o selo do Inmetro, é um capacete que atende ao Código de Trânsito Brasileiro. Uhum. Olha, o Murilo voltou aqui conversar com a gente, dizendo que para moto é um pouco diferente de carro, porque as fábricas, elas não são obrigadas a manter as peças de produtos fora de linha por mais de 5 anos. Para carro, acho que são 10 ou 15 anos que eles têm que manter, se não me falha a memória. Ou seja, se a moto saiu de linha em 2015, a fábrica só fornece peça até 2020. E aí depois disso fica difícil. O equipamento tem o seu desgaste natural. Não é a falta de manutenção, às vezes é a necessidade mesmo, né? Da troca. Justamente. Então aí... Mas dá para pegar, por exemplo, de uma moto mais nova para adaptar? É isso que você está falando? Uhum. Isso, ele pode pegar um modelo que seja compatível, não vai ser original, mas vai ser compatível, mas que tenha, por exemplo, dispositivo de ruído, né? Uhum. O que não dá é para ele ficar, por exemplo, com um escapamento que já não faz mais a sua função, ou seja, que o seu dispositivo de ruído já não funciona, e que com isso ele esteja cometendo, vamos dizer, uma infração, né? Ele pode estar com um compatível, sim. Olha, a gente falou sobre o capacete aqui, tem 2 ouvintes conosco te fazendo uma pergunta importante. O Alex e o Sérgio. Ele fala, ela está falando inadequado. Ela quer dizer que é proibido ou pode, mas não é o ideal?
Não, quando é inadequado, eu quis dizer que não pode. É considerado uma infração. Então é proibido. Isso, é proibido, inadequado. Então, está fora do padrão da resolução. Então, mais uma vez, esses coquinhos, né, que a gente chama, o capacete coquinho, você encontra para comprar no Mercado Livre, em algumas lojas, mas não quer dizer que, por estar disponível à venda, ele seja o adequado, o permitido pela resolução. Entendeu? Então, quando você for adquirir, tem dúvidas, pergunte à loja, normalmente as lojas que são lojas de confiança, né? Elas vão falar, olha, esse aqui é o permitido pela resolução, inclusive tem um selo do Inmetro. E na dúvida, vocês também podem verificar na resolução de 2023 do CONTRAN, que vem um anexo especificando os modelos de itens obrigatórios. E dentre eles vai estar o capacete, entendeu? Então, antes de comprar, Patrícia, é importante você certificar que aquele tipo de capacete é o adequado, entendeu? Então, muitas vezes você pode ter lá, né, visualmente está bonito, está no site lá, falando que está adequado, mas, por exemplo, não tem o selo. Então, isso já não te garante, entendeu? Então, inadequado nesse sentido, não está de acordo com a resolução do CONTRAN. Uma última dúvida sobre capacete. Você falou daquele tipo coquinho, né? Aí o coquinho não pode, porque tem aqueles capacetes que são mais compridinhos, mas não tem o queixo. Esses são permitidos? Ou também não? Não, então, tem uns que é permitido desde que haja uma proteção. Você consegue, não tem a queixeira, ele não é aquele total, vamos dizer, a viseira junto com a queixeira, mas ele tem uma proteção da parte de baixo. Só que aí ele vai ter uma viseira acoplada, entendeu? Todos eles vão ter viseira, todos eles vão ter proteção de baixo, mas elas não vão estar... elas não vão estar fixas, elas vão ter que ser acopladas. É um outro modelo. Outro ouvinte aqui conosco é o Renato, falando sobre as luzes. Ele diz que ele costuma pegar estrada de moto. E uma vez a lanterna traseira dele queimou, mas ele não viu, porque ele estava dirigindo. E aí o guarda parou, ele não fala onde. E aí ele falou, não, mas eu saí de Vitória, estava funcionando. Mas não teve jeito, ele foi multado. E nesses casos, você não acha injusto? Ele está perguntando. Então, por mais que a gente fosse verificar essa questão do senso de justiça, não tem como a gente analisar. E quando o agente de trânsito ele verifica no momento, se a lanterna não está operando, ele vai ter que aplicar, porque está na legislação. Nós, agentes de trânsito, a gente só pode fazer aquilo que está na lei. Então, se eu deixo de aplicar uma infração, eu estou deixando de aplicar a lei, por mais que isso possa parecer de fato injusto. Mas o que acontece? Isso era muito comum, né? Principalmente com os carros. A gente via, porque era muito fácil queimar o fusível, né? Eu lembro do meu pai, por exemplo, andando com itens disso no carro para alguma eventualidade. Sobressalentes, né? Para trocar onde tiver, né? Tipo isso, principalmente por conta da dificuldade à época que era comum. Mas, infelizmente, é essa circunstância. Se um agente de trânsito te parar e você tiver com alguma lanterna queimada, algum dispositivo queimado, ele vai ter que te aplicar, sim, a falta do equipamento do item obrigatório. Olha, muitas perguntas aqui, Ludmila, falando sobre outros assuntos, não só referente a motos. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o Eliseu falando, quando eu estou dirigindo o carro, vem uma luz branca, a gente fica cego. Ele pergunta sobre luz branca, se é proibido, se for proibido, o pessoal está usando. O Wallace aqui também falando que é taxista, gostaria de saber sobre os faróis de LED. Eu tenho um outro aqui falando sobre carros antigos, se podem circular com um cinto de 2 pontos e retrovisor apenas de um lado do motorista, porque na época, original de época, não tinha, né, retrovisor dos 2 lados. Enfim, são perguntas que a gente pode deixar então para comentar na próxima semana. Tudo bem para você? Excelente, com certeza. Vamos sim falar sobre todas essas dúvidas aí. Então tá, agradecendo aqui aos nossos ouvintes que falaram sobre motos, né? Os nossos ouvintes que perguntaram outras coisas, e semana que vem a gente atende a essa questão de carros de colecionador. Você tem uma regra específica, tem alguns que são antigos, mas não são de colecionador, né? Colecionador tem placa preta, não é isso, Ludmila? Justamente, justamente, a gente pode falar sobre isso. O ouvinte está perguntando aí sobre essas regras do antigo e do colecionador. Ludmila, obrigada mais uma vez por estar conosco, viu?
Eu que agradeço, a PRF está à disposição de todos. Qualquer dúvida, só nos contactar. Obrigada, um abraço para você e para toda a equipe. Até mais, obrigada. Até mais.